O setor 2 da economia, portanto, foi deixado à míngua. Hum, e ele teve de competir com todas as mercadorias, todos os bens salário que entravam no Brasil e muitas vezes eram mais baratos. Portanto, os trabalhadores brasileiros, muitas vezes, em vez de consumir as mercadorias produzidas aqui no Brasil, eles consumiam mercadorias importadas, porque essas mercadorias importadas elas entravam mais baratas. Por que elas entravam mais baratas? Elas entravam mais baratas porque lá fora, onde elas eram produzidas, a produtividade do trabalho era maior e, portanto, era mais barato produzi-las. E isso fez com que muitas vezes esse mercado internacional fosse capaz, inclusive, de gerar uma situação de concorrência contra as empresas nacionais, em que o produto importado não necessariamente obteria um lucro tão alto naquele momento. Mas a partir do momento em que a empresa nacional produtora de mercadorias para consumo dos trabalhadores, as empresas, começassem a quebrar, a situação que se estabeleceria aqui no setor 2 da economia seria uma situação em que os capitais internacionais poderiam ditar os preços sem ter que concorrer com os capitais nacionais. Bem, quem tentou romper com essa situação de dependência econômica, de dependência tecnológica e apelando sobretudo para o protecionismo e para o nacionalismo depois do Juscelino Kubitschek foi o João Goulart enquanto presidente do Brasil. A história conta pra gente que o João Goulart foi deposto com um golpe de Estado, apoiado por parte das Forças Armadas, apoiado pelo capital estrangeiro, e não é por acaso, e aqui não é uma questão de moralismo, o capital estrangeiro estava pura e simplesmente defendendo os seus interesses econômicos e apoiado também por uma certa burguesia nacional que tinha aceitado se tornar uma simples sócia minoritária do capital internacional, é, pegando boa parte do seu dinheiro e investindo no departamento 3, produtor de bens de luxo, ok? Então, depois que o João Goulart foi deposto e que os governos militares começaram em 1964, o episódio econômico mais interessante dos governos militares foi o milagre econômico. Sobre o milagre econômico, e antes de começar a falar do milagre, é interessante que se diga que o modelo adotado pelo Kubitschek ele foi seguido à risca pelos militares. Os militares realmente vieram para que o modelo de desenvolvimento do Juscelino não fosse cortado, certo? Pela metade, de certa forma. E é bom que se diga também com o apoio dos produtores rurais nacionais, que não tinham interesse em deixar de produzir para exportar e começar a produzir para alimentar o mercado interno. Porque veja, se a agricultura começa a produzir para vender no mercado interno, isso pode gerar um efeito muito benéfico para a nossa indústria. Porque a partir do momento em que a oferta de alimentos no mercado nacional aumenta, o preço dos alimentos pode ser barateado e como os alimentos são parte fundamental da composição do consumo dos trabalhadores da indústria, então é possível tornar mais barato os salários desses trabalhadores. Isso seria uma espécie de acumulação de capital pela via da mais-valia relativa, como nós descrevemos em vídeos anteriores. Isso seria seguir os passos daqueles países que se industrializaram de maneira forte, certo? E que são ponta de lança na questão econômica, tecnológica, produtiva e financeira internacional.
Portanto, sobre o milagre, o que a gente tem a dizer é que o padrão de acumulação de capital inaugurado pelo JK teve continuidade a partir dos governos militares, que tiveram início em 64. Dessa forma, analisando o período referente ao milagre econômico, que nós qualificamos de 68 até 74, compreende-se que, a fim de garantir os meios de pagamentos para remunerar o capital externo, lembrem-se que nós não estávamos conseguindo ter os dólares suficientes para, como é que eu posso dizer, pagar em dia os lucros, os juros, os dividendos, os royalties para o mercado internacional. Para resolver isso, além de uma exitosa campanha de crescimento das exportações, certo? Ou seja, do agronegócio conseguir exportar mais para receber mais dólares, o governo recorreu à expansão da dívida externa. Ou seja, se o Brasil não estava conseguindo pagar em dia os lucros, os juros, os dividendos e os royalties para o mercado internacional, o que se encontrou como saída imediata para esse problema foi pedir dinheiro emprestado. Dessa maneira, o crescimento da economia nacional disparou, certo? Crescendo durante o período que nós falamos, de 68 a 74, em torno de 6 a 9% por ano em média. Esta expansão, porque foi baseada no Departamento 3 da Economia, foi realizada à custa de grande concentração de renda, porque, como nós dissemos, essas mercadorias não eram para consumo popular, deixando o crescimento do Departamento 2 dependente das suas exportações, uma vez que, internamente, mesmo os salários reais da classe operária da indústria automobilística apenas se mantiveram no mesmo patamar. Então, o Departamento 2, que é aquele produtor de mercadorias consumidas por trabalhadores, ele foi esquecido, certo? Ele foi deixado, se ele quisesse crescer, se ele quisesse acumular capital, ele deveria então recorrer à exportação, certo? Isso não como é que eu posso dizer? Isso não é uma situação muito fácil para a indústria brasileira do Departamento 2, que não tem tanta tecnologia e, portanto, não produz tão barato assim, e que não tem também o apoio do campo nacional para baratear os seus produtos na forma de um pagamento menor dos salários dos seus trabalhadores. Então, deixar esse setor 2 diante da concorrência internacional é um abandono total e completo, certo? Então, ele ficou meio que dependente das suas exportações e competindo com mercadorias internacionais de países muito mais desenvolvidos. Então a gente sabe que fim levou esse setor, né? Ele foi cada vez mais à falência, certo? Por que ele foi cada vez mais à falência? Se aqui começou-se a produzir carros e lanchas e isso gerou empregos. É verdade, isso gerou empregos. Mas mesmo os salários reais da classe operária da indústria automobilística só se mantiveram no mesmo patamar. E vejamos isso nessa tabela que mostra a evolução do salário médio real na indústria de autoveículos no período de 66 a 74. O que é o salário real? Vamos lá. O ano base é 66 e o índice do salário real é 100. Para poder explicar para vocês de maneira bem simples o que é o salário real, imagine que na economia só se consome bananas e que, portanto, em 66, na média, os trabalhadores só tinham a capacidade de consumir 100 bananas, certo? Isso tudo, claro, descontando todos os efeitos de inflação, de produtividade e etc. Então, em 66, na média, os trabalhadores tinham o poder de compra de 100 bananas. Para 67, foi para 99, essa média. Para 68, foi para 101,5 bananas. 69, 103. 70, 111, depois 106, 116, 112, 100 em 74,
certo? 100,3. Então, percebam que o modelo de acumulação, aqui está a fonte, certo? O modelo de acumulação adotado pelo Kubitschek e que teve continuidade nos governos militares, ele não fez crescer a renda dos trabalhadores, dos operários, daqueles que fazem movimentar o país. É por isso que a falácia do economista Delfim Neto de que nós primeiro estamos fazendo com que o bolo cresça para depois dividir, ela foi tão necessária naquele momento. Ela foi muito necessária porque os trabalhadores viam que a economia estava crescendo, mas que os seus salários não estavam incorporando esses ganhos, certo? Isso é muito facilmente verificável. Então vamos lá, o produto real do setor de bens de capital, ou seja, aquele setor produtor de máquinas e equipamentos que produzem máquinas e equipamentos, também cresceu durante o período. Na realidade, esse produto triplicou entre 1968 e 75. Mas tem uma ressalva aqui. É o fato de que o crescimento, uma parte significativa desse crescimento veio das importações de máquinas e equipamentos na oferta interna durante o referido intervalo temporal, como demonstra a tabela 3. Ou seja, se em 1965 a oferta de bens de capital, ou seja, de máquinas e equipamentos aqui, que vinha do exterior, era de 19%, a gente chegou em 75 com essa oferta ocupando 37,47%, ou seja, ele praticamente triplicou, certo? Quer dizer, ele não praticamente triplicou. Ele aumentou bastante, mas ele não praticamente triplicou não, certo? Ele foi de 19% até 37%. Além disso, há uma série de outras questões a serem analisadas, mas que honestamente eu estou um pouco cansado hoje e vou parar por aqui e analisaremos a questão da dívida, certo? Num próximo momento. Boa noite.